Gente, eu tô muito feliz. Eu recebi o primeiro relato do canal. E no caso, hoje nós vamos descobrir a história da Povinha, a querida Vivi. Eu vou começar a ler até agora o relato pra vocês. Ela mandou uma coisa meio resumida. Só que enquanto eu lia, enquanto eu fazia as correçõezinhas, eu me senti muito especial por ela ter sentido, essa segurança de ter mandado esse relato pra mim. Eu espero que vocês gostem, Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Oi, me chamo Povinha, mas meu apelido é Vivi. Tenho 26 anos e hoje vim falar sobre como ser uma pessoa tímida e introvertida nos tempos de escola me fez sofrer muito na infância e adolescência e como esses traumas me perseguem até hoje. Desde pequena, eu sempre fui uma criança muito tímida, que não falava nem presente em sala de aula. E eu vi uma frase esses dias que me representa muito quando entrei na escola, que falava assim: eu achava que se eu não mexesse com ninguém, ninguém mexeria comigo, mas foi aí que me enganei. Os tempos de escola foram infernais. Lembro que na primeira escola em que eu estudei, eu tinha lá para os meus 8 anos e um garoto de uma outra turma passou a me perseguir toda vez no recreio. Eu vivia escondida no banheiro. Até que um dia tocou o sinal e eu tentei correr para a fila, mas ele me agarrou pelo braço e me mordeu. Lembro que eu chorei. E ele me desmentiu para a professora, mesmo tendo as marcas certinhas dos dentes dele no meu braço. Até hoje, eu me pergunto que loucura foi essa. Daí, lá para os 11 anos, mudei de escola e foi quando surgiram as inseguranças e a insatisfação com meu cabelo e minha aparência. Nessa escola, zombavam muito por eu ter cabelo crespo. Eu ia sempre com ele amarrado. Os meninos falavam que eu tinha inveja das meninas de cabelo liso. Teve uma vez em que, quando a professora estava distraída, uma garota puxou bem forte meu cabelo e o coque se desfez. Eu chorei. Daí a professora ainda me xingou, porque a filha da boa mãe brasileira, eu censurei esse palavrão, falou que estava arrumando pra mim. Lembro até hoje ela dizendo: não arruma o cabelo dessa garota mais não. Aí lembro de uma garota muito gentil que me deu um abraço e tentou me acalmar. Ela até fez meu coque pra mim. Lembro de várias humilhações que passei nessa escola, até que com 12 anos mudei de novo de escola, onde também sofri muito bullying. Já chegaram até a amarrar meu cabelo na grade e eu não ver, e ele acabar arrebentando. Mas embora essas porcarias todas, foi onde conheci minha melhor amiga, que é a lembrança mais bonita que tenho de lá. Depois que mudei de onde morava, e com isso troquei de escola aos 14 anos, onde uma vez cortaram um pedaço do meu cabelo sem eu ver, essa foi a escola onde me formei. Eu ainda era tímida, mas lá já consegui conversar melhor com as pessoas. Lá foi a primeira vez que dancei em público, na minha formatura. Lembro até hoje, era uma música do Justin Bieber, foi bem legal. Durante o meu período de formação, eu passei por várias escolas diferentes e contei aqui apenas uma coisa de vários outros abusos que já fizeram comigo. Essas coisas me afetaram tanto que eu cresci tendo vários tipos de insegurança. Quem me conhece desde esse período sabe o tanto de coisas que superei, mas um monte de coisas que ainda me apavoram. Às vezes as pessoas pensam: é só brincadeira, mas são essas brincadeiras que estragam a vida da gente. É horrível ser uma pessoa que, às vezes, não consegue nem sair por medo de vir uma crise e todo mundo me ver me sentindo fraca, como a garotinha de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos se sentia. É horrível, às vezes, se sentir invisível, como se sua existência não fosse importante, mesmo tendo um monte de pessoas que se importam. É horrível ter demorado tanto tempo para amar um cabelão tão lindo como o que eu tenho, por conta de comentários maldosos que ouvi a vida inteira. É horrível ter passado tanto tempo me odiando, achando que todo mundo em minha volta tinha beleza, e eu não. Eu sempre amei tirar fotos desde pequena, mas pergunta se eu sorria. Eu não sorria para a foto porque eu me achava a coisa mais feia e porque sempre ouvia, desde criança, pessoas adultas falando com minha mãe que ela tinha que me levar num dentista para consertar meus dentes. Eu me via como se eu tivesse um defeito. Então não é uma brincadeira. Tem coisas que acabam com a gente e é muito difícil se colocar de pé de volta. Eu demorei muito para isso. E embora hoje eu ainda tenha umas recaídas, sinto orgulho por ter sobrevivido. Eu me lembro da Vivi de 20 anos, que usava trança para se sentir bonita,
e que, quando tirava as tranças, não se via mais. E me lembro da Vivi de 23 anos, quando assumiu o black e passou a se ver e se amar de todas as formas. A Vivi que tomou coragem e entrou no teatro e enfrentou o medo de ser vista. Que orgulho tenho da Vivi, que participou de uma peça de teatro, que participou de curtas, que desfilou e dançou em um palco. Mesmo sentindo um pouquinho de medo, ela foi com medo mesmo. E durante esse processo de aceitação, eu tive Deus, minha família e meus amigos, que foram a base para tudo. E hoje eu sigo me reencontrando, fazendo coisas novas e vendo qual direção a vida vai me oferecer em cada nova etapa, a cada novo ano. E acabou. Gente, que gracinha, eu me identifiquei com algumas partes da história da Vivi e vocês. Não se esqueçam que o meu e-mail ainda está aberto para receber os relatos de vocês, os desabafos, os poemas, ou se vocês apenas quererem me contar uma conquista, sei lá. Eu treinei muito para passar nessa prova e eu finalmente consegui, eu tentei passar nessa prova desde muito tempo, não tem problema, sabe? Pode me contar. O meu canal é um lugar de celebração e é um lugar também de aceitação, onde você pode me contar as suas mágoas, as suas cicatrizes, aquilo que ninguém sabe, ou então compartilhar algo que foi vencido, como a Vivi, no seu processo de aceitação. E no mais eu me despeço de vocês, fiquem com Deus, um abraço, um beijo, um queijo, uma xícara de chá. Até a próxima e bye bye!